porque, senador Simão, eu vou me referir agora à Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul. Passados mais de 10 meses desse gravíssimo e lamentável fato, 27 de janeiro, em que ocorreu o incêndio da Boate Kiss, a emoção que sentimos ao lembrar o episódio é geral, é todos. É Santa Maria, Rio Grande, é o Brasil e o mundo. Todos nós lembramos com tristeza que ali faleceram 242 jovens. De forma brutal, inesperada, inaceitável, enfim, perderam a vida. Uma tristeza que se torna ainda maior quando pensamos também nos familiares, nas mães, nos pais, nos irmãos, nos avós, nos bisavós, nos primos, nos tios, nos amigos, enfim, a nossa gente. Muitos perderam, ali faleceram, todos os seus filhos. Família que tinha 2 filhos, perderam os 2. Houve casos. Enfim, ali faleceram 242 jovens. Como bem sabem, famílias inteiras chegaram a falecer. Todas as pessoas que aqui ficaram, é verdade, podem encontrar o mínimo de conforto na fé religiosa e na lembrança dos momentos felizes que viveram com seus entes queridos. A dor da perda, essa não tem volta. A dor da perda, porém, dificilmente poderá ser amenizada ou não será amenizada. Desde o momento que tomei conhecimento sobre o fato recente e que me traz à tribuna, fez com que eu lembrasse que nós estivemos lá no local, senador Simão, senadora Ana Amélia, e vimos de perto, não só nós 3, como também inúmeras autoridades do país, ministros, a situação dos familiares e dos amigos. Lembro dos vários aparelhos de telefones acima dos corpos estendidos que não atendiam a ligação dos pais e que estavam ali simbolicamente colocados. Foi uma tragédia marcada pela dor, a certeza de que nossos sistemas de combate a incêndio são falhos. Senhor presidente, feito essas considerações, devo observar que a vasta e justa emoção provocada pelo assunto não pode, em nenhum momento, afastar-nos da obrigação de também analisar a tragédia sobre uma perspectiva de que isso nunca mais volte a acontecer. Em outras palavras, o evento não deve levar-nos ao desânimo e à prostração, deve, ao contrário, fortalecer-nos para que, principalmente, aqueles como nós que exercem funções públicas saibam adotar as medidas que se fazem necessárias. Foi por essa razão, acima de tudo, que depois, senador Simão, que fui procurado pelos familiares das vítimas e a pedido deles, que estão se sentindo abandonados, requeri a realização de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal, que vai acontecer nesta segunda-feira, 9 horas da manhã. Volto a dizer, passaram-se 10 meses da tragédia. E o momento, os familiares pedem que a gente faça um debate sobre tudo o que aconteceu, não só naquele momento, de lá para cá. E por isso, faremos essa audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos, não por iniciativa minha. Eu fui a ferramenta, o instrumento. Entrei com o pedido por solicitação dos familiares. Lembramos, questionamento que eles fazem. Em primeiro lugar, como estão as famílias das 242 pessoas mortas na Boate Kiss? Receberam, notadamente, por parte do poder público, o amparo e a atenção que lhe eram devidos? Têm sido atendidos em suas reivindicações ou sofrem com os trâmites burocráticos e o descaso daqueles que deveriam ajudá-las? Como está o processo? Quem é o culpado? Quem foi relapso? Qual é a posição da Justiça? Quais as medidas tomadas? O Congresso aprovou ou não aprovou
um novo molde, uma nova lei para que esses fatos não aconteçam? São perguntas que os familiares estão fazendo. Há um atendimento, no mínimo psicológico, aos familiares? Eles querem vir aqui e falar sobre isso. É evidente, senhores e senhoras, que tenho cá comigo uma opinião sobre o assunto, mas a presença nesta audiência pública de representantes dos familiares é que importa. Eles que se reuniram na Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, só eles mais do que ninguém, podem trazer-nos valiosas informações. Um segundo ponto, que merece ser discutido, senhor presidente, é a atribuição da responsabilidade pelo ocorrido. A indignação não apenas dos familiares, mas de todos os gaúchos e brasileiros, exige que sejam apontados os responsáveis pelo incêndio. Não se trata aqui de caça às bruxas ou de censurável desejo de vingança, mas sim de uma fundamentada sede de justiça de todos. Afinal, 242 pessoas morreram. E por um ato covarde daqueles que deveriam ter tido medidas de prevenção para que o incêndio não acontecesse. E se para esse desfecho contribuírem a desídia, a incompetência ou até mesmo a má-fé de determinados indivíduos ou instituições, nada mais natural que esses indivíduos ou instituições respondam por suas ações e omissões, dizem os familiares. O processo criminal referente ao incêndio está em andamento, com o seu conjunto de investigações, perícias, vistorias e oitivas, e deve ser acompanhado com toda atenção. Eles levantam uma terceira questão, finalmente. Dizem, finalmente, julgamos importante que seja discutido, na audiência de segunda-feira, as medidas que precisam ser adotadas nas esferas federal, estadual e municipal para que episódios como o da Boate Kirtz não voltem a acontecer no nosso país. Infelizmente, o Brasil tem a tradição de, passado o impacto inicial provocado pelas grandes tragédias, voltar tudo à rotina, como se nada tivesse acontecido. Cito alguns exemplos. 1961, tivemos o incêndio do Gran Circo norte-americano em Niterói, onde morreram 503 pessoas. E daí? O que aconteceu após? Em 1972 e 74, respectivamente, tivemos incêndios de edifícios Andraus e Joelma em São Paulo, com 16 mortos no primeiro e 191 no segundo. E daí? O que foi feito? A pergunta que fica no ar e não quer calar. Agora, em 2013, o incêndio lá em Santa Maria da Boate Kirtz. É inconcebível que, com todos esses tristes antecedentes, ainda não tenhamos uma legislação exemplar a nível nacional, com a devida responsabilidade estadual e municipal. Não tenhamos ainda procedimentos administrativos também exemplares em relação aos temas básicos, como a utilização, por exemplo, só de material inflamável nas edificações, lotação de salas de espetáculo acima do possível, saídas de emergência com a devida fiscalização e tantos outros que interferem na segurança do nosso povo e da nossa gente. Assim, a audiência que promovemos na CDH traz novamente à tona um assunto que não sairá de nossa pauta e nem das nossas mentes e corações. Na época da tragédia, o Senado Federal criou uma comissão temporária para tratar o assunto. A senadora Ana Amélia foi a presidente e eu fui o relator dessa comissão, onde participou, como sempre, ativamente o senador Pedro Simão, com a finalidade de realizar levantamento da legislação pertinente e prevenção o combate ao incêndio no Brasil. O relatório foi encaminhado à comissão da Câmara dos Deputados com a mesma finalidade, porque ele já havia uma comissão montada, pois lá também existia uma comissão temporária para tratar do assunto, que tinha à frente como coordenador o então deputado Paulo Pimenta, que fez um belíssimo trabalho. Realizamos aqui no Senado, também na Câmara, inúmeras audiências públicas para tratar do assunto.
Tiramos sugestões, propostas, encaminhamentos, entre elas a criação de um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da Justiça para estudar a matéria, que também apresentou um trabalho resumido. E importante, sugeri que o nosso parecer sobre a matéria fosse encaminhado a esses grupos de discussão na íntegra, com o objetivo de formularmos uma única proposta final que incorporasse todas as sugestões. Também sugeri que o projeto do Código Nacional de Combate ao Incêndio fosse aprovado com brevidade nas duas casas. Temos conhecimento de que tal projeto está para análise ainda na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Assim, a Lei Nacional de Combate ao Incêndio, que foi elaborada pelo grupo de trabalho, está apenas esperando o encaminhamento do projeto aos canais competentes. O Brasil ficou comovido. Está esperando que possamos juntos unir nossas forças para aprovarmos uma política clara para combater tragédias como o incêndio, olha que no momento lembramos o acontecido. É necessário que as famílias sintam-se contempladas com suas solicitações, que façamos o máximo para amenizar a tristeza e o sofrimento vivido por todos. Aqui eu termino, senhor presidente, 1 minuto, a partir da audiência que realizaremos nesta segunda-feira, a qual convido já todos os senhores senadores e senadoras e aqueles que possam acompanhar e participar, até mesmo com sugestão, crítica, via a TV Senado, que o façam. Quem sabe dessa audiência possamos sair com uma nova visão mais abrangente do tema, que conduza à elaboração de propostas possíveis e aplicáveis de imediato. Não podemos mais esperar. Nós não queremos que outros fatos como esses, lamentáveis, voltem a acontecer no Brasil e no mundo. E é preciso tomar medidas. É isso que os familiares querem. Ao fazer esse pronunciamento aqui, sei que lá na região todos estão assistindo. E pode ter certeza que na reunião de segunda-feira vamos tratar com o respeito e o carinho que o tema merece, para que a gente possa agilizar todos os procedimentos de atendimento aos familiares e medidas também do combate a esse tipo lamentável de fato que levou à morte após o incêndio de 242 pessoas, a maioria jovens. Senhor presidente, muito obrigado. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos.